O som seco do martelo ecoou no Fórum Central de São Paulo, não como um sinal de divórcio, mas como o som final de uma pá de terra caindo sobre um caixão. O eco se perdeu nas paredes de mármore frio daquela manhã, e o ar na sala parecia absurdamente gelado, como se a vida tivesse sido sugada de cada canto. A sala estava cheia de rostos atentos, alguns indiferentes, outros curiosos, todos testemunhas do que, para Ana Lúcia Siqueira, era uma ferida aberta e sangrenta. O sussurro dos presentes se apagou pouco a pouco, e a voz do juiz deixou uma sentença escrita em pedra. Os bens foram alocados, as reivindicações negadas, e o pouco que lhe cabia mal dava para sobreviver por alguns meses. Ana Lúcia permaneceu imóvel em seu assento, a espinha reta e o olhar fixo nos papéis à sua frente. Sua mente, no entanto, era um redemoinho de lembranças e traições. Fugazmente, ela se recordou dos anos que dividiu com Gabriel Noronha, das promessas de estabilidade que se desvaneceram, dos planos familiares que nunca se materializaram. Agora, aquele homem de terno impecável, com gravata azul marinho e um gesto seguro de predador, estava sentado do outro lado da mesa, saboreando uma vitória silenciosa e perversa. Ao seu lado, como uma figura saída de um pesadelo, estava Juliana Bittencourt, a nova parceira de Gabriel, exibindo um vestido caríssimo de seda e brincos que brilhavam com insolência, como olhos de serpente sob a luz artificial. O juiz pronunciou o valor que Ana Lúcia receberia. Alguns milhares de reais como compensação. Apenas o suficiente para pagar alguns meses de aluguel e algumas despesas menores. No rosto de Juliana, um sorriso leve se desenhou, e com uma voz tão suave quanto venenosa, ela comentou, alto o suficiente para que Ana Lúcia ouvisse. Acho que algumas pessoas sabem se contentar com pouco. Gabriel inclinou a cabeça satisfeito e acariciou a mão de Juliana sobre a mesa, como se estivesse comemorando a caça. Camila Santos, a advogada designada para Ana Lúcia, tentou demonstrar força, mas sua voz era um sussurro de desespero. Ela murmurou no ouvido de sua cliente. Está quase no fim. Assine e poderemos sair daqui. Ana Lúcia assentiu lentamente, embora uma mistura de raiva e tristeza queimasse em sua garganta, como ácido. Ela se sentiu observada, como se todos na sala estivessem esperando o momento em que ela desmoronaria, e isso lhe deu uma força inesperada para resistir. Gabriel, o mestre da crueldade silenciosa, aproveitou um silêncio para dar a última facada. Com a voz modulada e um tom que ele tentou fazer soar compassivo, ele se dirigiu a ela. Ana Lúcia, acredite em mim, isso é o melhor. Você poderá voltar aos seus livros, aos seus papéis antigos. Esse sempre foi o seu mundo. O futuro exige mais ambição do que você jamais teve. O comentário causou olhares desconfortáveis entre os presentes. Ana Lúcia cerrou os lábios, evitando responder. Ela sabia que qualquer palavra só alimentaria a vaidade de seu ex-marido. Juliana, incapaz de resistir à tentação, acrescentou um comentário ainda mais cruel. Ela observou o vestido simples de Ana Lúcia, azul escuro e sem adornos, e então olhou para seu próprio relógio de ouro branco. Algumas pessoas são como peças de museu, disse com ironia, e nem sempre no bom sentido. O juiz encerrou a sessão. O som do martelo ressoou novamente, fechando definitivamente um capítulo na vida de Ana Lúcia. Ela pegou a caneta que estava sobre os papéis e, embora sua mão tenha tremido por um instante, ela assinou com um traço firme. O silêncio tomou conta do momento. Ninguém aplaudiu, ninguém sorriu, a não ser Gabriel e Juliana, os predadores satisfeitos. Era o final esperado, mas também a faísca que acenderia o inesperado. Ao entregar os documentos,
Ana Lúcia pegou sua bolsa simples e seu casaco, que havia comprado em uma liquidação no inverno anterior. Ela caminhou lentamente em direção à porta, ignorando as palavras vazias de Gabriel, que ele usou como despedida. Boa sorte, Ana Lúcia. Eu realmente espero que você encontre seu cantinho tranquilo. Ela não respondeu. Apenas seguiu em frente com sua dignidade intacta, embora seu coração estivesse se desfazendo por dentro, transformando-se em pó. No corredor, a luz que entrava pelas janelas era cinza, filtrada pelas nuvens baixas de São Paulo. Os sons da rua chegavam abafados, o trânsito lento, as conversas distantes. Ana Lúcia parou por um instante, respirou fundo e tentou se recompor. Camila se aproximou dela com um gesto gentil. Você se saiu bem. Agora é hora de recomeçar. Ana Lúcia agradeceu as palavras, embora em sua mente a ideia de recomeçar parecesse uma impossibilidade. Ela se lembrou de como, anos atrás, sonhava em ter uma família em um apartamento iluminado, com café da manhã de domingo e livros em todas as prateleiras. Tudo aquilo havia se partido como vidro nas mãos descuidadas de alguém. O que restava eram apenas lembranças manchadas e um presente incerto. Ainda assim, ela se obrigou a caminhar com passo firme em direção à saída. A sala de espera estava semi-vazia. Uma mulher mais velha lhe ofereceu um sorriso solidário, como alguém que reconhece a ferida de outra pessoa. Ana Lúcia retribuiu com um breve gesto, incapaz de sustentar mais. Ao passar pela porta principal do fórum, o barulho da cidade a envolveu. Os carros passavam rápido pela avenida, as buzinas soavam ao longe e um grupo de jovens conversava animadamente na calçada. O contraste com o silêncio solene do tribunal era esmagador. Ana Lúcia parou nos degraus. Ela olhou para o céu nublado e se perguntou silenciosamente como continuar. O ar cheirava a umidade, a asfalto molhado. Ela ajeitou o casaco, apertou a bolsa de couro surrada contra o peito e começou a descer. Cada passo era uma lembrança do que havia perdido, mas também uma afirmação de que ela ainda podia escolher como caminhar no caminho que se abria à sua frente. O murmúrio de vozes, o cheiro de café vindo de um bar próximo, os passos das pessoas indo e vindo, tudo formava uma paisagem nova onde ela, pela primeira vez em muito tempo, estava sozinha, mas estranhamente livre. O crepúsculo daquele dia cinzento estava prestes a engoli-la por completo, quando o velho celular de Ana Lúcia tocou com um número desconhecido. O toque insistente do telefone mudou o rumo de seu dia cinza. Ana Lúcia ainda estava na calçada, com a respiração suspensa depois de sair do fórum, quando olhou para a tela rachada de seu celular. O número era desconhecido, e por um momento ela pensou em deixá-lo tocar. Mas algo no tom persistente, como se aquele aparelho soubesse mais do que ela, a impulsionou a atender. Senhora Ana Lúcia Siqueira? Perguntou uma voz grave, perfeitamente modulada, carregando a autoridade de quem não aceita um não. Ela hesitou um instante antes de responder. Sim, sou eu. O homem se apresentou. Falo com o Dr. Ricardo Matos, advogado do escritório no prédio da Avenida Paulista. Peço que venha o mais rápido possível. É um assunto de máxima urgência. Ana Lúcia franziu a testa, a desconfiança se instalando em seu peito. A formalidade daquela voz lhe pareceu estranha, ainda mais depois da manhã que ela havia tido. Ela perguntou com cautela. Tem certeza de que está ligando para mim? Ele insistiu. Não há engano. Estamos esperando a senhora em menos de 1 hora. Ele desligou, sem dar-lhe tempo para fazer mais perguntas. Ana Lúcia, tremendo, perguntou a Camila, que ainda a acompanhava, se estava tudo bem. Ana Lúcia mal conseguiu articular. Eu não sei. Fui convocada para a Avenida Paulista. A advogada recomendou prudência, mas Ana Lúcia sentiu que não podia ignorar a ligação.
Como se estivesse sendo puxada por uma força invisível, ela se despediu de Camila com um aperto de mão agradecido e se dirigiu à estação de metrô mais próxima. O trajeto foi um turbilhão de pensamentos. Os vagões estavam cheios de trabalhadores de escritório, estudantes, turistas. Ana Lúcia se olhava no reflexo sujo da janela e via uma mulher diferente daquela que havia saído do tribunal. Ela não sabia o porquê, mas algo sombrio e misterioso estava prestes a mudar. Ao sair na estação, um arranha-céu de vidro e aço se erguia como um gigante que cortava o céu nublado. O saguão do prédio a intimidou com seu silêncio elegante. Mármore branco, seguranças de terno, recepcionistas com sorrisos calculados, tudo parecia um labirinto de poder. Uma jovem de jaqueta cinza se aproximou dela. "A senhora Siqueira, por aqui. O Dr. Matos a espera." Ana Lúcia assentiu e se deixou ser levada a um elevador privativo. A subida foi tão rápida que ela sentiu um nó no estômago, como se estivesse subindo para o próprio Olimpo. As portas se abriram diretamente para um corredor acarpetado. O ambiente cheirava a couro caro e madeira polida. A assistente a levou a uma sala de reuniões e abriu a porta. Lá estava Dr. Ricardo Matos, um homem de cerca de 60 anos, cabelos grisalhos perfeitamente penteados, terno de 3 peças e um olhar penetrante, como um guardião de segredos antigos. Ele se levantou com cortesia e estendeu a mão. "Obrigado por vir em tão pouco tempo." Ana Lúcia aceitou o cumprimento um pouco nervosa. "Devo avisá-lo, talvez haja um engano. Não tenho nenhuma ligação com seu escritório." Ele sorriu com calma. "Permita-me explicar. Eu cuido do patrimônio do falecido Dom Afonso Cavalcante." Esse nome atingiu a memória de Ana Lúcia. Ela o tinha ouvido quando criança, mencionado em conversas de família como um parente distante e enigmático, quase uma sombra. Ela se lembrava vagamente de tê-lo visto em um velório, alto, sério, com olhos que pareciam perfurar a alma. Dr. Ricardo abriu uma maleta de couro e estendeu um envelope lacrado. "Este é o testamento de Dom Afonso, assinado há 6 meses. Nele, a senhora figura como única herdeira." Ana Lúcia deu um passo para trás, incrédula. "Deve haver um mal-entendido. Eu mal o conheci." Ele continuou com serenidade, como se estivesse revelando a verdade do universo. Dom Afonso foi muito claro. Ele a escolheu precisamente por sua trajetória, por sua discrição e por sua maneira de entender o passado. Os minutos se tornaram densos. Dr. Ricardo explicou que Dom Afonso havia construído um conglomerado empresarial silencioso, mas imenso, com interesses em energia, logística e tecnologia. O valor, pronunciado com precisão, caiu como um raio na sala. Bilhões de euros. Ana Lúcia ficou tonta. Ela apoiou a mão na mesa para não perder o equilíbrio. "Isso é impossível", sussurrou. Dr. Ricardo negou suavemente. "É real. E há uma condição. Para herdar sem restrições, a senhora deverá ocupar o cargo de presidente do conselho por 1 ano. Se a senhora renunciar ou for obrigada a se demitir antes desse prazo, toda a fortuna será destinada a um fundo global de patrimônio. A senhora não receberá nada." O silêncio se estendeu. Ana Lúcia pensou em sua vida modesta, no pequeno apartamento no Bexiga, nos livros de arquivo que catalogava para sobreviver. Ela também pensou nas zombarias de Gabriel naquela mesma manhã, no brilho arrogante de Juliana. Tudo parecia um teatro absurdo, uma peça em que ela era a única a não saber o roteiro. Ela se atreveu a perguntar: "E se eu não aceitar?" Dr. Ricardo a olhou fixamente. "Então a senhora renuncia ao que já é seu por direito." Dom Afonso confiava que a senhora seria capaz de proteger o que ele considerava seu legado. Ana Lúcia baixou o olhar. A palavra legado ressoou nela como um eco antigo, carregado de significado. O advogado deslizou uma carta manuscrita pela mesa, um tesouro de sabedoria e mistério. "Ele a escreveu para a senhora. Talvez isso a ajude a entender." Com as mãos trêmulas, Ana Lúcia abriu o papel amarelado. A caligrafia era firme,
embora trêmula em alguns traços. A carta dizia que ele a tinha observado de longe, que admirava sua dedicação em preservar a memória e a história, e que via nela a única pessoa capaz de resistir à voracidade dos que viriam após sua morte. Lembre-se, Ana Lúcia, não é fraqueza cuidar do que perdura, é força. As lágrimas se acumularam nos olhos de Ana Lúcia, embora ela tentasse disfarçá-las. Pela primeira vez em anos, alguém a havia descrito com respeito. E esse alguém era um homem que ela mal conhecia, mas que parecia ter entendido o essencial de sua vida, a parte que ninguém mais via. Dr. Ricardo esperou que ela terminasse de ler. Depois, ele falou em voz baixa. Não espere uma aceitação imediata. O conselho é um ambiente hostil, dominado por Carlos Andrade, o atual diretor executivo. Ele esperava ser o sucessor. A senhora será vista como um erro, uma anomalia. Ana Lúcia engoliu em seco. Eu não sei se estou preparada para isso, o advogado respondeu. Ninguém está. Mas a senhora tem algo que eles não têm. A verdade da história e a determinação de alguém que já perdeu tudo e não tem mais nada a perder. Ana Lúcia se levantou lentamente. Ela caminhou até a parede de vidro que oferecia uma vista impressionante da Avenida Paulista. Os carros pareciam insetos, o céu estava encoberto, a cidade seguia seu ritmo indiferente. Ela fechou os olhos e respirou fundo, tentando alinhar a nova realidade com a antiga. Quando eu começo? Perguntou com a voz mais firme do que esperava. Dr. Ricardo deu um leve sorriso. Hoje mesmo, se desejar. O comunicado de imprensa sairá em algumas horas. Sua vida mudará para sempre. Ana Lúcia voltou a se sentar, ainda atordoada. Ela pensou em sua mãe, Dona Maria, em sua irmã, Luciana, em como elas reagiriam ao ouvir aquela notícia. Ela se lembrou dos comentários cruéis de Gabriel. Você sempre foi mais confortável entre papéis velhos. Agora, esses papéis podiam se tornar sua salvação, sua vingança mais doce. O advogado guardou a carta com cuidado na maleta e acrescentou. Prepare-se, senhora Siqueira. A primeira batalha não será nos jornais, será na sala de reuniões. Seus dedos tremeram ao pegar a bolsa. Ela se despediu com uma inclinação de cabeça e saiu para o corredor. O elevador a levou de volta ao saguão em uma descida suave, mas que para ela pareceu um salto no vazio. Lá fora, a tarde continuava nublada e os pedestres caminhavam sem saber que a mulher que passava ao lado deles acabara de herdar um império. Dr. Ricardo a havia avisado. O conselho não a aceitará facilmente. Prepare-se para a resistência. O burburinho alegre da Praça da Sé parecia zombar das dúvidas de Ana Lúcia. Depois da reunião na Avenida Paulista, ela havia caminhado sem rumo pelas ruas de São Paulo, tentando ordenar em sua mente o que acabara de ouvir. A notícia da herança, o rosto severo do Dr. Ricardo, a carta manuscrita de Dom Afonso Cavalcante, tudo pesava sobre ela como um segredo grande demais para carregar sozinha. E, no entanto, a primeira coisa que ela pensou ao sair foi em sua mãe e em sua irmã. Elas, com sua maneira simples de ver a vida, sempre foram o refúgio onde ela podia voltar quando tudo parecia desmoronar. A Praça da Sé a recebeu com seu ar de teatro a céu aberto. As calçadas estavam cheias de turistas e moradores. O aroma de café fresco se misturava com o de pão de queijo quentinho. Os vendedores ambulantes se moviam entre as mesas com bandejas carregadas, oferecendo guloseimas e sucos gelados. Ana Lúcia sentou-se em uma mesa ao lado do corrimão de ferro, sob um toldo que a protegia do sol suave de primavera. Pouco depois, Dona Maria, sua mãe, chegou com seu andar calmo e sua irmã Luciana, que sempre parecia com pressa mesmo quando tinha tempo de sobra. Minha filha, que cara é essa?
disse Dona Maria, enquanto se ajeitava na cadeira, ajeitando seu lenço floral. Luciana, mais direta, a olhou fixamente. O que aconteceu? Ana Lúcia respirou fundo. Por alguns segundos ela não soube por onde começar. O ruído de um tocador de sanfona próximo, o riso de um grupo de estudantes, tudo parecia formar um cenário que dificultava a fala. Finalmente, ela murmurou. Fui convocada para a Avenida Paulista. Um advogado me disse que sou herdeira de Dom Afonso. Luciana arqueou as sobrancelhas. Inacreditável! Do que você está falando? Daquele tio distante que vimos uma vez? Dona Maria entrelaçou as mãos sobre a mesa, observando a filha com uma mistura de surpresa e preocupação. Ana Lúcia continuou, tentando soar firme. Ele me deixou todo o seu patrimônio, um império de bilhões de euros. Mas com uma condição. Eu tenho que presidir o conselho de administração por um ano inteiro. O silêncio se tornou pesado. O garçom chegou com 3 cafés com leite e uma porção de pão de queijo. Dona Maria agradeceu com um "Obrigada, meu filho", e deixou uma moeda de gorjeta na bandeja. Luciana suspirou, mexendo o açúcar em sua xícara. Parece uma armadilha. Esse pessoal dos grandes prédios não dá nada de graça. Ana Lúcia assentiu devagar. Eu sei. E ainda assim, eu senti que era algo que eu devia aceitar. Dom Afonso escreveu uma carta para mim. Ele disse que me escolheu porque eu preservo a história, porque eu sei reconhecer o que perdura. Dona Maria se inclinou em direção a ela. Ana Lúcia, sua vida sempre foi sobre estudo e arquivos. Talvez ele tenha visto em você o que os outros não souberam ver. Mas, minha filha, você está pronta para um mundo tão cruel? A pergunta a tocou profundamente. Ela se lembrou do sorriso arrogante de Gabriel naquela manhã, das palavras dolorosas de Juliana. Talvez ela não estivesse pronta, mas havia chegado a hora de deixar de ser a mulher que abaixava a cabeça. Luciana não pôde evitar um gesto de ceticismo. Imagine só, você contra um conselho cheio de tubarões. Não me entenda mal, irmã. Eu acredito em você, mas não quero que te destruam. Ana Lúcia a olhou com ternura. É justamente por isso que eu preciso tentar. Se eu renunciar, tudo o que Dom Afonso construiu será perdido nas mãos de estranhos ou irá para um fundo distante. E eu quero provar para mim mesma que não sou a pessoa fraca que Gabriel sempre descreveu. Dona Maria pegou um pão de queijo e o molhou calmamente no café. Então, com voz serena, ela disse: o importante é que você não se esqueça de quem você é. O dinheiro vem e vai, mas sua dignidade e sua família, esses são tesouros que ninguém pode tirar de você. Se você aceitar essa responsabilidade, faça-o com o coração firme. Nós estaremos com você. Ana Lúcia sentiu um nó na garganta. Ela não se lembrava da última vez que havia chorado em público, mas a certeza de sua mãe lhe deu forças. O ambiente na praça continuava vibrante. Um grupo de turistas pedia pastel em voz alta. Algumas crianças corriam atrás dos pombos. E, em uma esquina, um pintor de rua retratava um casal de idosos. Tudo era tão cotidiano que a magnitude do que Ana Lúcia acabara de contar parecia ainda mais irreal. No entanto, ao olhar para sua mãe e sua irmã, ela entendeu que aquela era sua âncora. Sem elas, qualquer fortuna não teria sentido. Luciana quebrou o silêncio novamente. Então, o que você vai fazer? Ana Lúcia apoiou as 2 mãos na mesa, como se estivesse se agarrando à madeira. A última coisa concreta em um mundo de incertezas. Eu vou tentar, não posso fugir. Se eu falhar, pelo menos saberei que eu tentei com todas as minhas forças. Dona Maria sorriu com doçura. Essa é a minha filha. Nesse momento, um murmúrio crescente percorreu o terraço. Os clientes viraram a cabeça para a televisão que pendia na parede do café. O telejornal da tarde transmitia um boletim urgente, uma notícia que sacudiu o mundo dos poderosos. Na tela, apareceu o rosto sóbrio de um apresentador. Faleceu Dom Afonso Cavalcante, empresário e fundador de um dos conglomerados mais discretos e poderosos do país. A surpresa vem com o anúncio de sua herdeira, Ana Lúcia Siqueira,
arquivista universitária residente em São Paulo. A imagem de Ana Lúcia, tirada de arquivo em um congresso acadêmico anos atrás, encheu a tela. O coração dela deu um salto. Dona Maria e Luciana trocaram olhares de espanto. Alguns clientes do café começaram a sussurrar, apontando discretamente para a mesa delas. Uma criança até perguntou em voz alta: "É ela?" Ana Lúcia ficou imóvel, com a xícara a meio caminho entre a mesa e os lábios. O café tremia dentro do pires. Ela sentiu o chão sob seus pés se mover. Não havia mais como voltar. O que até então havia sido um segredo compartilhado apenas com sua mãe e sua irmã, agora era uma notícia pública, um terremoto que percorreria todos os cantos de sua vida. Na tela, os detalhes continuavam. Imagens de arquivo de Dom Afonso, manchetes que falavam de bilhões e de poder, mas Ana Lúcia mal ouvia. Sua respiração se tornou lenta, pesada. Ela pensou em Gabriel, em Juliana, em como eles reagiriam ao ver o nome dela em todos os lugares. Ela pensou em Carlos Andrade, a quem ainda não conhecia, mas que certamente a veria como uma intrusa. E ela também pensou no olhar tranquilo do Dr. Ricardo quando ele a alertou. O conselho não a aceitará facilmente. O murmúrio do café aumentou. Luciana apertou a mão de sua irmã debaixo da mesa e Dona Maria a acariciou suavemente no ombro. Ana Lúcia soube que sua vida, tão modesta até então, acabara de se tornar um palco público. E embora o medo a abraçasse, ela também sentiu uma faísca de determinação acender em seu interior. A notícia correu pelos corredores dos grandes edifícios da cidade como um incêndio. Uma arquivista anônima era a nova presidente. Em questão de horas, os jornais e os noticiários repetiam seu nome. Fotografias antigas apareceram em portais digitais e os comentaristas financeiros se perguntavam como uma mulher sem experiência em grandes corporações havia herdado um dos impérios mais discretos e poderosos do país. Ana Lúcia Siqueira mal podia acreditar no que estava acontecendo. Seu rosto, antes invisível para todos, era agora objeto de debate em programas de rádio e televisão. Depois da tarde na Praça da Sé com sua mãe e sua irmã, ela havia voltado para casa exausta. O telefone não parava de tocar, e sua caixa de e-mail estava cheia de mensagens de desconhecidos. Mas a mais importante foi a do Dr. Ricardo Matos. Ela devia comparecer imediatamente para a primeira apresentação formal diante do Conselho de Administração. Não havia tempo para dúvidas. O comunicado oficial já circulava e a expectativa era máxima. Naquela manhã, um carro oficial a buscou em frente ao seu modesto prédio no Bexiga. Ao descer, ela notou um par de vizinhos curiosos fingindo tirar o lixo para olhá-la. O carro avançou pela Avenida Paulista entre o trânsito intenso e cada semáforo parecia um lembrete de quão irreal tudo aquilo era. Ao chegar aos prédios de escritórios, as câmeras de alguns jornalistas a assaltaram. Flashes, microfones estendidos, perguntas rápidas. Ana Lúcia desceu do veículo com a cabeça erguida, embora por dentro sentisse um turbilhão. Um segurança a conduziu para o interior, onde o silêncio elegante substituiu o barulho externo. O saguão tinha mármore brilhante e um ar solene. Ana Lúcia se sentiu pequena em meio a tanto luxo, mas se lembrou das palavras de sua mãe. O importante é que você não se esqueça de quem você é. Uma recepcionista lhe pediu a identificação e logo em seguida uma assistente de terno escuro a acompanhou até um elevador privativo. A subida foi tão rápida que ela mal conseguiu respirar. Ao sair, um corredor acarpetado e silencioso a levou à sala de reuniões. Lá, a esperava um cenário intimidador. Uma mesa ovalada de madeira polida ocupava o centro. 10 conselheiros já estavam sentados, a maioria homens de terno impecável,
alguns com cabelos grisalhos, todos com uma expressão calculada de quem já sabe o resultado do jogo. Ao fundo, ao lado da janela panorâmica que mostrava o horizonte de São Paulo, estava Carlos Andrade, o diretor executivo. Alto, com o rosto anguloso, cabelos pretos penteados para trás e olhos frios, ele era a própria personificação do poder. Ele não se levantou, apenas inclinou levemente a cabeça, um gesto de desprezo velado. Bem-vinda, senhora presidente, disse com a voz grave, cheia de veneno. Ana Lúcia sentiu um arrepio. Ela agradeceu em um tom que tentou soar firme. À sua direita, ela notou o olhar de uma mulher mais velha, elegante, com os cabelos presos e um discreto colar de pérolas. Era Dona Helena Guimarães, uma conselheira veterana conhecida por seu prestígio em círculos empresariais. Helena a observava com um gesto sóbrio, sem um traço de simpatia, como um juiz que analisa um réu. Quando Ana Lúcia se acomodou no assento reservado para ela, a veterana comentou com frieza. Bons modos não são suficientes aqui, senhora Siqueira. A frase caiu como uma faca. Carlos aproveitou o momento para acrescentar. Todos estamos surpresos com a sua nomeação. O legado de Dom Afonso é complexo. Requer experiência e visão. Confiamos que a senhora saberá ouvir. Ana Lúcia assentiu, mantendo o silêncio, embora estivesse fervendo de nervosismo por dentro. Dr. Ricardo, sentado ao lado como assessor legal, lhe deu um leve gesto de apoio. A reunião começou com uma visão geral das operações. Gráficos nas telas, números que pareciam montanhas de dinheiro se movendo de um lado para o outro do mundo. Ana Lúcia ouvia, tentando entender a linguagem técnica, e anotava palavras-chave em seu caderno. Ela sabia que seu papel ainda não era falar muito, mas sim demonstrar atenção, como uma estrategista que estuda o campo de batalha. Ainda assim, de vez em quando, ela sentia os olhares de zombaria de alguns conselheiros, como se estivessem apostando que ela não duraria nem um mês. De repente, Carlos interrompeu o relatório de um analista. Senhora presidente, talvez a senhora queira revisar este documento. Um assistente colocou uma pasta grossa na frente de Ana Lúcia. É um relatório técnico sobre um possível investimento estratégico. A senhora pode lê-lo e nos dar sua opinião. A armadilha era óbvia. Um conjunto de páginas cheias de gráficos e termos especializados que exigiriam semanas de estudo, tudo projetado para intimidá-la. Ana Lúcia respirou fundo, folheou o documento e percebeu o jogo. Os conselheiros a olhavam com expectativa, alguns com sorrisos mal disfarçados. Helena, da sua ponta da mesa, afiou o olhar, intrigada com a reação de Ana Lúcia. Ela fechou a pasta com calma. Agradeço o relatório, disse em voz baixa, mas firme. Eu o revisarei com atenção. Carlos sorriu com ironia. Naturalmente, não esperamos menos da presidente. A tensão cresceu. Ana Lúcia sentiu a urgência de provar algo, embora ainda não soubesse como. Ela se lembrou da pasta que havia levado consigo, com documentos antigos que Dr. Ricardo havia lhe entregado naquela manhã. Entre eles, havia anotações de arquivo de Dom Afonso sobre projetos passados. Ela abriu sua pasta e, com uma serenidade que não sentia por dentro, disse: Eu trouxe comigo algumas anotações que talvez sejam úteis para entender como Dom Afonso via esse tipo de decisão. O murmúrio na sala parou por um instante. Enquanto ela desdobrava as folhas, Helena observava com atenção. O gesto da conselheira mudou levemente, como se naquele momento ela reconhecesse que a nova presidente não estava completamente desarmada. Ana Lúcia falou por alguns minutos sobre a importância da prudência, de como o passado oferecia lições para o futuro. Ela não pretendia ser brilhante, apenas autêntica, e nessa autenticidade ela encontrou um ponto de firmeza. No final, Carlos inclinou a cabeça. Perspectiva interessante, disse com um tom que soava mais como um aviso do que como um elogio. A reunião continuou.
Mas a atmosfera havia mudado. Ela não era a simples espectadora que eles esperavam. Quando tudo terminou, os conselheiros se levantaram lentamente, pegando seus papéis. Alguns lhe apertaram a mão com cortesia fria, outros mal fizeram um gesto. Helena guardou seus documentos e, antes de sair, parou por um instante na frente de Ana Lúcia. Ela a olhou sem sorrir e pronunciou em voz baixa, como uma profecia. Vamos ver se a senhora consegue estar à altura. Ana Lúcia guardou suas coisas e saiu da sala com o coração batendo forte. O eco dos passos no corredor parecia acompanhar cada pensamento. Ela sabia que era apenas o começo e que os desafios seriam cada vez maiores. A sala de reuniões se tornou um campo de batalha, onde cada palavra pesava como uma sentença de morte. O ar frio do sistema de ventilação contrastava com a tensão que crescia a cada minuto. As janelas mostravam um céu encoberto sobre São Paulo, e no interior, os conselheiros aguardavam com os papéis preparados como armas silenciosas. Ana Lúcia Siqueira entrou com passo firme, embora por dentro um nó apertasse seu estômago. Ela sabia que Carlos Andrade não havia esquecido a calma com que ela havia encerrado a reunião anterior e que hoje ele tentaria encurralá-la sem piedade. Carlos tomou a palavra imediatamente, com aquela voz grave que ressoava como um trovão calculado. Nós trazemos para a mesa uma oportunidade única de investimento, ele anunciou. Um projetor iluminou a parede com gráficos, números e mapas, um show de sedução e mentiras. Trata-se de uma operação de mineração na Amazônia, um projeto de extração de minerais estratégicos que, de acordo com nossos cálculos, gerará lucros milionários em menos de 5 anos. A apresentação se estendeu em tecnicismos e previsões financeiras. Alguns conselheiros assentiam, outros escreviam anotações rápidas. Ana Lúcia se manteve em silêncio, observando cada slide com atenção. Ela não pretendia entender cada termo, mas anotava as palavras-chave, como se fossem peças de um quebra-cabeça que ela havia começado a estudar na noite anterior. Ela se lembrou de ter passado horas revisando velhos arquivos de Dom Afonso Cavalcante, cartas internas e memorandos esquecidos. Algo em sua memória pulsava, como um aviso que ela ainda não conseguia formular. Carlos prosseguiu com um tom cada vez mais enfático. Estamos diante de uma ocasião irrepetível. Precisamos da aprovação imediata da presidente para avançar. O murmúrio da sala cresceu. Todos se viraram para Ana Lúcia. Ela sentiu a pressão, o peso de 10 olhares que esperavam vê-la hesitar. No canto da mesa, Dona Helena Guimarães cruzou os braços, atenta a cada gesto, como se estivesse assistindo a um drama de suspense. Ana Lúcia abriu seu caderno e com voz tranquila disse: Agradeço a apresentação, mas gostaria de fazer algumas perguntas antes de decidir. Carlos esboçou um sorriso que pretendia ser cordial, embora a ironia fosse evidente. Claro, em frente. Ela se lembrou de um relatório antigo que havia lido, datado de 15 anos atrás. De acordo com os documentos que encontrei no arquivo de Dom Afonso, a mesma operação foi estudada no passado. O relatório geológico inicial apontava uma importante instabilidade sísmica na região e um alto nível freático que tornava a extração perigosa. A sala ficou em silêncio. Os conselheiros se entreolharam surpresos. Carlos se inclinou para a frente. Esse foi um estudo preliminar, senhora Siqueira. Os tempos mudam. Ana Lúcia não parou. Eu também li sobre a situação política. O atual ministro de Minas é sobrinho do general que liderou o golpe de 2015, e durante esse período, todos os ativos estrangeiros foram nacionalizados. É prudente investir bilhões de euros em um país onde a propriedade depende da vontade de uma família com histórico de corrupção? Um murmúrio inquieto percorreu a mesa. Carlos tentou recuperar o controle. Esses riscos são calculados. O importante é a projeção de lucros.
Ana Lúcia o interrompeu com serenidade. O importante é aprender com o passado. Dom Afonso estudou este projeto e o rejeitou. A anotação final dele foi clara. Só um tolo ou um ladrão construiria um palácio sobre uma falha. O silêncio caiu como um golpe seco. Alguns conselheiros baixaram a cabeça. Outros se remexeram, desconfortáveis, em seus assentos. Helena Guimarães apoiou a caneta sobre a mesa e assentiu levemente, como quem confirma a veracidade do que foi dito. A frase de Dom Afonso ecoou com a força de algo que ninguém podia ignorar. Carlos fechou o laptop com um estalo seco. Vejo que a senhora fez a sua lição de casa. Seu tom transbordava raiva contida. Mas as decisões do passado não devem nos prender. O mundo atual exige ousadia. Ana Lúcia manteve o olhar. A ousadia sem memória é temeridade. O presidente da mesa, um conselheiro de barba grisalha que até então havia permanecido calado, interveio pela primeira vez. Acho que devemos reconsiderar esta proposta. Se Dom Afonso já a havia descartado, é melhor revisar os fundamentos com mais calma. Outros membros assentiram, conscientes de que a prudência era agora a única saída honrosa. A votação foi rápida. A maioria decidiu arquivar o projeto de investimento. Carlos cerrou os dentes, obrigado a aceitar a decisão. Ana Lúcia respirou fundo, sentindo que acabara de cruzar um limite. Ela havia sobrevivido à primeira emboscada, e o havia feito usando as armas que ela melhor conhecia: os documentos, a memória, a história. Quando a reunião terminou, os conselheiros se levantaram lentamente. Alguns se aproximaram para cumprimentá-la com cortesia, outros se limitaram a um gesto distante. Helena se aproximou, apoiando sua bengala com elegância. A senhora citou bem as palavras de Dom Afonso. Ela disse sem adicionar mais nada. Sua voz não soava dura, mas sim respeitosa. Ana Lúcia percebeu uma mudança, como se aquela mulher estivesse começando a vê-la de outra forma. Dr. Ricardo, que havia acompanhado tudo com atenção, a acompanhou até o corredor. Foi um bom começo, ele comentou em voz baixa. Não abaixe a guarda. Carlos não esquecerá o que aconteceu. Ana Lúcia assentiu, ainda com a adrenalina no corpo. Fora da sala, o ar parecia mais leve. Ela caminhou em direção ao elevador com passos lentos, como se quisesse gravar na memória cada detalhe daquele dia. Ela sabia que a batalha estava apenas começando, mas também que havia dado o primeiro passo para provar que não era uma intrusa. A vitória de Ana Lúcia na sala de reuniões não demorou a chegar aos ouvidos de quem menos esperava: Gabriel. A imprensa noticiou o que havia acontecido. Os jornais digitais titulavam com frases chamativas, e nos bares do Bexiga, alguns vizinhos comentavam sobre a surpreendente firmeza daquela arquivista que havia exposto um conselho de poderosos. Ana Lúcia tentava continuar com sua rotina, mas sempre que ligava à televisão, encontrava seu nome nas manchetes. Ao voltar para seu apartamento depois de um longo dia de leituras e reuniões, o cansaço se misturava com a incredulidade. Ela colocou a bolsa sobre a mesa e se jogou no sofá. Ela nem tinha terminado de tirar os sapatos quando o celular começou a vibrar insistentemente. Ela olhou para a tela e reconheceu o número. Ela o havia apagado da agenda meses atrás, mas a memória do coração não se engana. Era Gabriel. Ela hesitou em atender, mas a insistência do toque acabou vencendo sua resistência. Ela atendeu o telefone e ouviu a voz dele, um tom ansioso disfarçado de cordialidade. Ana Lúcia, finalmente, eu estava tentando te encontrar. Você está bem? Ela permaneceu em silêncio por alguns segundos, medindo cada respiração. Estou bem, ela respondeu finalmente com uma calma que a surpreendeu. Gabriel continuou tentando soar protetor. Eu li sobre o conselho. Você está no olho do furacão. Me ouça,
Este mundo é perigoso, há interesses ocultos que você não pode imaginar. Mas eu conheço esse terreno. Eu poderia te ajudar. Ana Lúcia apoiou a cabeça no encosto do sofá e fechou os olhos. A voz que um dia lhe parecera firme e segura, agora soava oca, como um eco sem substância. Me ajudar? Gabriel se apressou. Sim, juntos nós poderíamos lidar com isso. Eu entendo de finanças, você tem a posição. Seríamos uma equipe novamente. No fundo, ouviu-se um ruído metálico, uma porta se fechando e a voz de uma mulher. Juliana, com quem você está falando, Gabriel? Ele respondeu rapidamente. Com ninguém, querida, me dê um minuto. O coração de Ana Lúcia bateu forte, mas não como antes. Não havia mais nostalgia, apenas uma clareza dolorosa. Gabriel insistiu. Ana Lúcia, não deixe que essa gente te manipule. Eu posso te proteger. O nosso divórcio foram as circunstâncias. Eu estava sob muita pressão. Eu sei que cometi erros, mas eu ainda acredito em você. Ana Lúcia o ouvia sem interromper. Por dentro, uma batalha estava sendo travada. As palavras despertavam velhas feridas. A humilhação no fórum. O vestido caro de Juliana. O sorriso de desprezo. Por anos, ela havia pensado que talvez ela tivesse sido ingênua demais, confiado demais. Agora, ela entendia que não, que ela havia sido generosa. E ele havia traído essa generosidade. O silêncio se estendeu. Gabriel o interpretou como uma oportunidade. Se você me der outra chance, eu posso te provar que eu mudei. Eu posso deixar a Juliana. Sempre foi você, Ana Lúcia. O que nós vivemos não pode ser apagado. Apenas me diga quando nós podemos nos ver e nós conversaremos. As mãos de Ana Lúcia tremeram. Ela sentiu o frio percorrer seus dedos, assim como tantas vezes no passado, quando ele impunha a vontade dele. Mas desta vez foi diferente. Ela inspirou profundamente, e em voz serena respondeu: Eu não voltarei para uma vida que me nega. Gabriel ficou calado, surpreso. O que você disse? Ela repetiu com firmeza. Eu não voltarei para uma vida que me nega. E nessa frase, ela não se dirigia apenas a ele. Ela também falava para si mesma. Era um perdão íntimo, um reconhecimento de que ela havia aguentado demais e que ela não o faria mais. A respiração do outro lado se tornou irregular. Gabriel tentou uma última cartada. Não fale assim. Nós ainda podemos resolver. Ninguém te conhece como eu, e eu ainda te amo. Ana Lúcia olhou para a mesa onde a carta de Dom Afonso ainda estava. Ela se lembrou das palavras dele. Não é fraqueza cuidar do que perdura. É força. Ela entendeu que não estava sozinha, que sua família a apoiava, e que um homem que havia escolhido a mentira nunca poderia proteger a verdade dela. Adeus, Gabriel. Ela disse sem um vestígio de emoção. Ela desligou antes de ouvir a resposta, deixou o celular sobre a mesa e respirou fundo. O silêncio que ficou no apartamento era diferente, não vazio, mas cheio de uma paz que ela não se lembrava de ter sentido em anos. Ela se levantou e caminhou até a janela. Lá fora, a vida do bairro seguia em seu ritmo. Um grupo de jovens conversava na saída do bar da esquina. Uma mulher mais velha carregava sacolas de compras. Um músico tocava um acorde simples perto da entrada do metrô. Ana Lúcia se sentiu parte daquele quadro cotidiano. Ela não era a mulher derrotada da audiência, nem a figura inesperada das manchetes. Era alguém que havia decidido não voltar atrás. Ela acendeu a luz da sala e se serviu um copo de água. O sabor simples da água fria a confortou. De repente, a televisão ligada em um canal de notícias chamou sua atenção. Na tela, aparecia Carlos Andrade em uma entrevista. Com seu sorriso calculado, ele declarava: O legado de Dom Afonso é grande demais
para ser deixado nas mãos de inexperientes. Eu confio que em breve decisões responsáveis serão tomadas. Ana Lúcia baixou o volume. Ela não precisava ouvir mais. Ela sabia que Carlos não desistiria e que a batalha estava apenas começando. Mas algo dentro dela havia mudado para sempre. Ela não temia mais o passado, nem os fantasmas de Gabriel. Agora, ela estava preparada para defender o que lhe havia sido confiado, com a memória como arma e com a família como refúgio. O eco dos sinos da igreja do Bexiga, misturado com o som de um samba de roda, lembrava a Ana Lúcia o valor das tradições. São Paulo inteira parecia estar em festa. As janelas dos prédios estavam enfeitadas com bandeirinhas coloridas e balões. Os músicos tocavam em cada esquina e os casais dançavam um forró com uma alegria contagiante. O ar cheirava a pipoca, quentão e flores recém-cortadas. Ana Lúcia caminhava devagar no meio da multidão, ao lado de sua mãe, Dona Maria, e sua irmã, Luciana. Apesar das preocupações que a assombravam no mundo dos arranha-céus, naquele dia ela decidiu se perder na corrente humana que celebrava a vida. As ruas próximas ao Ibirapuera estavam lotadas. Famílias inteiras se reuniam em volta de mesas improvisadas, compartilhando pastéis de feira, coxinhas e garrafas de refrigerante. As crianças corriam com balões nas mãos e os avós contavam histórias de festas passadas. Ana Lúcia sentia que cada canto da cidade respirava uma memória coletiva que lhe era profundamente familiar. Embora ela tivesse na mente as palavras de Carlos na televisão, ela escolheu ficar em silêncio e se abrir ao calor de sua gente. Luciana, sempre prática. Ela apontou para uma barraca que vendia doces. "Vamos, é tradição", ela disse com entusiasmo. Eles compraram um pacote e o vendedor, um homem mais velho com uma boina, piscou para elas. "Para as irmãs bonitas, que aproveitem a festa." Dona Maria riu suavemente. Agradeceu com um "Obrigada, meu filho", e deixou algumas moedas na bandeja. Elas se acomodaram em um banco debaixo de uma árvore e começaram a comer enquanto observavam a festa. Ana Lúcia olhou ao seu redor e de repente se lembrou de sua infância. Seu pai a havia levado uma vez para a festa, segurando sua mão enquanto lhe mostrava os shows de música que passavam. A sensação de segurança daquele momento retornou com força. Ela contou à mãe, que ouviu com os olhos brilhantes. Seu pai sempre dizia que um legado não se mede em moedas, mas no que nós deixamos em nossa gente. Não se esqueça disso. A frase a atingiu como um sopro de verdade. Uma vizinha de longa data, Dona Fátima, se aproximou ao reconhecer Dona Maria. Que alegria vê-las! Ela abraçou Ana Lúcia com carinho e acrescentou em voz baixa: "Todos nós falamos sobre você. Não deixe que eles te assustem. Lembre-se de onde você veio." Ana Lúcia agradeceu o gesto, sentindo que cada palavra de apoio era um muro contra as dúvidas que a perseguiam. A festa avançava com grupos vestidos para a quadrilha. Os trajes, com vestidos coloridos e chapéus de palha, enchiam a tarde de cor. Os músicos tocavam forró e os casais giravam no ritmo da música. Luciana, com um sorriso franco, comentou: "Olhe, é assim que a força é simples. Uma comunidade que dança junta pode resistir a qualquer coisa." Ana Lúcia assentiu, guardando as palavras como um talismã. Enquanto isso, sua mente inevitavelmente viajava para o prédio onde Carlos e o conselho a esperavam. Ela pensou no aviso do Dr. Ricardo. O conselho está preparando uma jogada. Ela soube que a festa não era apenas um descanso, mas um lembrete do que ela devia defender. Não eram os números, nem as ações na bolsa. Era a gente, sua família, sua cidade, sua história.
Isso era o que dava sentido à palavra legado. Um jornalista a reconheceu no meio da multidão e se aproximou com o microfone na mão. Senhora Siqueira, o que a senhora pensa das declarações recentes do Sr. Andrade? O coração de Ana Lúcia deu um salto. Os curiosos se aglomeraram. Dona Maria segurou a mão dela com força. Luciana sussurrou: "Fale com calma." Ela respirou fundo e, olhando diretamente para a câmera, disse: "Perguntem ao conselho depois da nossa próxima reunião." A frase saiu com naturalidade, firme, mas sem estridências. O jornalista ficou surpreso, e os que a rodeavam aplaudiram espontaneamente. Ao retomar o passeio, Luciana sorriu. "Isso foi um golpe de mestre, irmã. Você aprendeu a responder sem ser arrastada." Ana Lúcia não respondeu. Apenas sentiu um alívio estranho. O peso da responsabilidade ainda estava lá, mas pela primeira vez ela sentiu que tinha uma âncora sólida no carinho dos seus. A tarde avançou entre música e risos. Quando finalmente voltaram para casa, Ana Lúcia se sentou na sacada de seu apartamento com um copo de água fresca. Ela ouvia ao longe os ecos da festa, como um pulso constante da cidade. Ela fechou os olhos e se lembrou de seu pai, de Dom Afonso, de todos que a haviam marcado. O legado não era um império frio de números. Era aquela memória viva que a sustentava. A segunda reunião do conselho começou com um ar de conspiração mais denso do que a fumaça de um charuto. Desde que Ana Lúcia chegou ao saguão dos prédios da Avenida Paulista, ela percebeu um ambiente carregado de rumores. Os assistentes sussurravam entre si e evitavam olhá-la diretamente. O elevador a levou até o andar superior com uma lentidão que pareceu interminável. Ao entrar na sala de reuniões, o silêncio se tornou mais pesado do que nunca. Os conselheiros já estavam sentados e Carlos Andrade esperava com uma pasta grossa à sua frente, como um caçador prestes a mostrar sua presa. Helena Guimarães estava em seu lugar habitual, no canto da mesa. Seu rosto era impenetrável, embora Ana Lúcia tenha achado que notou uma leve tensão em suas mãos ao ajeitar os papéis. Dr. Ricardo Matos se sentou discretamente ao lado dela, lembrando-a com o olhar que ela devia manter a calma. Carlos foi direto. "Hoje devemos aprovar um documento essencial para o futuro da empresa. É um acordo que não permite atrasos." Ele ordenou a um assistente que distribuísse cópias a cada membro. Ana Lúcia pegou a sua e começou a ler. O texto estava cheio de cláusulas técnicas e linguagem complicada. Fingia transparência, mas para olhos atentos, mostrava armadilhas escondidas. Ela se lembrou imediatamente de uma das cartas de Dom Afonso que ela havia revisado em seu apartamento, onde era mencionado um contrato rejeitado anos atrás por ser abusivo. O coração dela acelerou. Ela olhou para Carlos, que esperava a reação dela com um sorriso tenso. Helena interveio com voz firme. "Antes de prosseguir, eu solicito que o documento seja lido na íntegra. Nós não podemos aprovar o que nós não entendemos." Alguns conselheiros murmuraram, mas a autoridade dela era forte demais para ser ignorada. Carlos, irritado, concordou. O secretário começou a ler em voz alta cada parágrafo. À medida que ele avançava, Ana Lúcia ia sublinhando detalhes que confirmavam suas suspeitas. Condições abusivas, compromissos financeiros desproporcionais, uma cópia quase literal daquele contrato descartado. Quando chegou a vez dela de falar, Ana Lúcia se levantou lentamente. "Este documento não é novo. É uma versão disfarçada de um contrato que Dom Afonso revisou há mais de uma década e rejeitou por colocar em risco o futuro da empresa." O murmúrio se transformou em um murmúrio mais alto. Carlos a interrompeu.
Isso é uma acusação sem fundamento. Ela abriu a pasta e tirou uma fotocópia do arquivo. Aqui está a prova. Mesma cláusula, mesmo fornecedor, mesmos prazos, só mudaram o nome do intermediário. O silêncio se tornou denso. Helena pegou a cópia, ajeitou os óculos e leu com atenção. Depois, ela bateu suavemente na mesa com a caneta. Eu confirmo o que a presidente está dizendo. Este contrato já foi descartado em uma sessão anterior. Eu proponho que votemos para retirá-lo imediatamente. Vários conselheiros assentiram. Outros se mostraram indecisos. Mas a evidência era clara demais. Carlos tentou recuperar o controle. Nós não podemos basear nossas decisões em papéis velhos. O mundo muda. Nós precisamos avançar. A voz dele soava mais aguda do que o normal. Ana Lúcia respondeu com calma. A memória não é um obstáculo. É um escudo. Se nós esquecemos os erros do passado, nós os repetiremos. O presidente do conselho, um homem de barba grisalha que até então havia permanecido calado, levantou a mão. Será submetida à votação a proposta da senhora Guimarães de retirar este documento da pauta. Os conselheiros levantaram as mãos um a um. A maioria votou a favor. Carlos cerrou os lábios, ciente de que a derrota era inevitável. A tensão explodiu como um balão. Alguns conselheiros aproveitaram para expressar seu descontentamento com a insistência de Carlos em apresentar o contrato. Outros, mais discretos, simplesmente pegaram seus papéis e ficaram em silêncio. Ana Lúcia sentiu que a atmosfera mudava. Ela não era mais a intrusa da primeira reunião, mas sim alguém capaz de impor respeito. Ao terminar a sessão, os conselheiros começaram a sair lentamente. Helena se levantou com esforço, se aproximou de Ana Lúcia e falou em voz baixa. Eu a julguei sem conhecê-la. Eu estava errada. A partir de hoje, a senhora pode contar comigo para proteger o legado de Dom Afonso. Ana Lúcia a olhou nos olhos e assentiu com gratidão. Não houve necessidade de mais palavras. Aquele momento marcava o início de uma nova aliança. Dr. Ricardo, que havia permanecido em silêncio durante toda a votação, se aproximou dela ao saírem. Hoje a senhora ganhou algo mais do que uma votação. A senhora ganhou uma voz dentro do conselho, e isso vale mais do que qualquer número. Ana Lúcia sorriu com cansaço, ciente de que cada passo era apenas uma vitória parcial. Os corredores dos prédios pareciam mais claros do que o normal. A luz entrava pelas janelas com um brilho suave. Ana Lúcia caminhou devagar, como se quisesse gravar na memória cada detalhe daquele dia. Ela havia cruzado outra fronteira invisível. O sol estava se pondo na Praça da Sé quando Ana Lúcia voltou para o lugar onde tudo fazia sentido. Sua família. Haviam sido dias de vertigem, manchetes, rumores e reuniões cheias de tensão. Mas agora, ao entrar na praça e ver o burburinho cotidiano de turistas, vizinhos e músicos de rua, ela sentiu um alívio estranho, como se o coração dela a lembrasse de que a vida era muito mais do que salas de reuniões e papéis legais. A pedra antiga dos arcos, as varandas com suas mesas cheias e o cheiro de pão de queijo que saía dos bares a abraçavam com a familiaridade de sempre. Dona Maria já estava sentada em uma mesa no terraço, com seu lenço claro cobrindo o cabelo e um sorriso sereno. Luciana acenou para chamar a atenção de sua irmã. Ana Lúcia se aproximou, beijou ambas na bochecha e se sentou ao lado delas. O garçom chegou com uma bandeja, 3 copos de guaraná e uma porção de pastéis de feira recém-preparados. Bem-vinda, presidente, ele disse em tom de brincadeira antes de deixar os pratos e se afastar. Ana Lúcia riu suavemente, sabendo que aquele título não significava nada ali, no meio das 2 mulheres que sempre foram seu apoio. Conte-nos tudo, pediu Luciana, impaciente. Ana Lúcia respirou fundo.
Ela lhes contou o que havia acontecido na segunda reunião do conselho, como Carlos havia tentado impor um contrato fraudulento e como ela conseguiu detê-lo com a ajuda inesperada de Helena Guimarães. Helena se aproximou no final. Ela disse, lembrando cada palavra, e me pediu desculpas. Ela disse que me julgou sem me conhecer. Ela me ofereceu seu apoio para proteger o legado. Dona Maria sorriu com ternura. Isso mostra que a verdade encontra um caminho. Se até ela reconheceu o seu valor, é porque você tem. Luciana levantou o copo com um gesto decidido. Eu brindo por você, irmã, porque você soube se defender e porque você conseguiu o que ninguém esperava. Elas brindaram e beberam devagar. Ana Lúcia sentiu um calor percorrer seu peito, um calor diferente do da bebida, mais profundo. Era a sensação de estar acompanhada no trajeto, de não carregar um peso enorme sozinha. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, observando a praça. O sol estava se pondo e banhava as paredes com tons dourados. Um músico de rua tocava melodias suaves perto da estátua equestre, e as crianças corriam atrás dos pombos. A vida continuava, indiferente às suas batalhas privadas, e naquele contraste ela encontrou uma paz inesperada. Então ela se lembrou das palavras de Gabriel naquela ligação recente, sua promessa vazia de voltar, sua súplica tingida de egoísmo. Pela primeira vez, não a machucou. Não havia raiva, apenas distância. Ela entendeu que perdoar não era aceitar o outro, mas se libertar da ferida. Em seu interior, ela fez um breve monólogo, quase uma oração silenciosa. Eu me perdoo por ter aguentado demais, por ter duvidado do meu próprio valor. Eu não sou a mulher que eles descreveram. Eu sou a mulher que escolheu não voltar para aquela vida. O pensamento lhe trouxe um alívio imenso, como se um peso antigo caísse de seus ombros. Dona Maria interrompeu suas divagações com voz doce. Seu tio Afonso te deixou um império, minha filha, mas nossa maior riqueza somos nós, Luciana acrescentou rindo. E você não vai se livrar de nós, mesmo se tentar. As três compartilharam uma gargalhada franca, e aquele som foi mais curador do que qualquer vitória em uma sala de reuniões. De repente, entre as mesas do terraço, apareceu Helena Guimarães. Seu andar calmo e seu porte elegante chamaram a atenção. Ela se aproximou da mesa de Ana Lúcia e se inclinou levemente. Eu não quero interromper o seu momento em família, ela disse em voz baixa. Eu só vim para dizer que eu estava errada. Eu a julguei antes de vê-la agir. A senhora pode contar comigo. Nós protegeremos este legado juntas. Ana Lúcia se levantou e estendeu a mão para ela. Obrigada por ser direta. Foi um gesto breve, sem discursos, mas cheio de significado. Helena se retirou logo depois, deixando para trás uma sensação de reconciliação sincera. O resto da tarde se arrastou suavemente. Elas comeram pastel, coxinhas e tomaram guaraná. Elas conversaram sobre lembranças de família e anedotas antigas. Dona Maria relembrou a primeira vez que ela levou suas filhas para a Praça da Sé, quando elas ainda eram pequenas, e como elas se sentaram para compartilhar um pastel, olhando para os pombos. Luciana contou histórias de juventude com um entusiasmo que fez todos rirem na mesa. Ana Lúcia ouvia e sorria, grata pela normalidade daquelas lembranças. O sol terminou de se pôr e as luzes amarelas dos postes iluminaram a praça com um brilho quente. O garçom trouxe a conta, que Dona Maria pagou, deixando uma gorjeta generosa. Pelos bons momentos, ela disse com simplicidade. Ana Lúcia pensou em como a dignidade era construída nesses pequenos gestos, no tratamento diário, mais do que nos grandes discursos. Ao fundo, na tela de um bar próximo, apareceu o rosto de Carlos Andrade em uma nova entrevista. Ele dizia com seu habitual tom calculado:
Isso ainda não acabou. Nós continuaremos trabalhando. Ana Lúcia olhou por um instante a imagem e depois voltou o olhar para sua mãe e sua irmã. Um sorriso tranquilo se desenhou em seu rosto. Pela primeira vez desde que tudo havia começado, ela não sentia mais medo. Ela sabia quem ela era e com quem ela podia contar. Quando a tarde caiu sobre a Praça da Sé e as luzes douradas começaram a se acender, tudo o que Ana Lúcia viveu naqueles meses se depositou em sua memória como um álbum de páginas intensas. A arquivista, que um dia saiu humilhada de um fórum, havia aprendido a levantar a voz no meio dos arranha-céus, a defender um legado que não era apenas econômico, mas humano, e a se reconciliar consigo mesma. Ao seu lado, o olhar sereno de sua mãe e a cumplicidade franca de sua irmã lhe lembravam que nenhuma vitória faz sentido sem as mãos que nos apoiam em silêncio. Até mesmo o gesto sóbrio de Helena, admitindo seu erro, demonstrou que até mesmo os julgamentos mais duros podem se transformar em pontes de respeito quando se escolhe a verdade. Nesta história, há uma lição simples e ao mesmo tempo profunda. O verdadeiro poder não está nos números nem nos títulos, mas na capacidade de perdoar e de ser fiel ao que nos une. A vida nos coloca à prova com desafios inesperados, mas é a família, com suas vozes, suas memórias e seus gestos cotidianos, que nos devolve o equilíbrio para enfrentá-los. Como uma lâmpada acesa na janela no meio da noite, o carinho dos nossos ilumina os caminhos mais escuros e nos lembra que sempre podemos recomeçar. Se esta história tocou seu coração, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like para que a história continue. Qual a sua memória mais importante da sua família? Deixe a sua resposta nos comentários.